Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à continuação do nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, ESID, do nosso centro mais que querido, Centelha de Luz, essa casa que ilumina os nossos corações. Pessoal, nós já estamos na aula 33 e dentro da lei de sociedade, lei divina de sociedade, nós vamos tratar hoje sobre a diferença entre laços sociais e laços espirituais. Bom, mas antes a gente tem que dar um passo para trás. Por quê? Porque nós precisamos entender que a lei de sociedade está diretamente relacionada à lei do progresso. E Deus quer que nós tenhamos a capacidade de progredir. E para progredir, nós precisamos de relacionamentos. É através desses relacionamentos que nós vamos desenvolvendo as nossas qualidades e percebendo ainda quais são as questões que estamos ainda imperfeitos, vamos dizer assim. Então, dentro da lei de sociedade, então vamos imaginar assim, a lei do progresso, lei de sociedade, os laços sociais, né? Então, nós vamos começar com a ideia principal de família. Então, dentro da lei de sociedade, que nós precisamos viver em sociedade, nós temos uma sociedade, vamos dizer assim, micro, né? O menor grupo da sociedade que nós fazemos parte é a considerada ou chamada por nós de família. Essa é uma instituição natural. É natural e divina. Sabe por quê? Porque Deus queria que nós vivêssemos em família. Tanto é que, como eu já disse na outra aula, o ser humano é o ser que mais demora para ter autonomia. Então, eu não estou falando aqui da instituição família jurídica. Estou dizendo do conjunto de pessoas que, a partir do momento que nasce o bebê, vai cuidar para que esse espírito, ainda na forma infantil, possa progredir, crescer e se desenvolver. Ok? Então, é através desses relacionamentos mais próximos, que são esses relacionamentos familiares, é que nós temos as melhores oportunidades da nossa encarnação. Às vezes a gente está tão preocupado com os relacionamentos fora da família, né? Que esquece, na realidade, que esses são os mais importantes. Nós, espíritas, estudiosos que somos, nós já aprendemos em outras aulas que nós, quando retornamos ao plano espiritual e nós temos a oportunidade de avaliarmos a nossa vida de espírito imortal que somos e todas as coisas positivas que já fizemos e que ainda temos que resgatar algumas coisinhas, nós então, com a ajuda do plano espiritual superior e seres muito abnegados que se dedicam a isso, eles nos auxiliam a reprogramar a nossa reencarnação. E muitas das vezes essa reencarnação vai ser composta por seres afins e seres, vamos dizer assim, não tão afins, mas com os quais nós precisamos nos acertar para continuarmos a nossa jornada. Então, muito bem. Então, falando de laços sociais. Laços sociais são os laços que nós temos em sociedade. Agora estou falando especificamente da família. Então, algumas vezes nós formamos essas famílias aqui na Terra por interesses de várias gamas, mas não necessariamente por amor, por afinidade. Então, explica o Livro dos Espíritos que quando esse relacionamento ele é mais ligado às questões carnais ou questões de interesses financeiros ou questões que não conversam com o coração, normalmente essas uniões ou essas famílias, elas tendem a terminar com a encarnação ou tendem a terminar ainda na encarnação sem muitos reflexos para a vida. No entanto, quando essas famílias são formadas por afinidades do coração, por amor, por esses seres que fazem parte da nossa família espiritual, essas famílias, sim, elas são o melhor meio e um meio que se perpetua ao longo da eternidade de seres afins, amigos, que se ajudam e se auxiliam nas dificuldades, onde um tem já
uma questão bem desenvolvida ajuda aquele outro que nessa questão ainda não tem. E assim vai. E esses grupos são grupos de autoajuda, grupos de mútuo auxílio, né? E eles vão se ajudando e vão evoluindo em grupo. E aí vocês podem me dizer, tá, então existe um laço social de família que se extingue porque não há correspondência com a emoção, com o amor. Existe aquele que se perpetua, mas não necessariamente na mesma família. Vocês já viram, por exemplo, às vezes você tem, vamos pegar aqui uma família bem simples, só para a gente entender, tipo assim, um pai, uma mãe e um filho. E esse filho tem uma, vamos pegar assim, um pai, a mãe e 2 irmãos, vai? Talvez assim seja mais fácil. Então, um pai, a mãe e 2 irmãos. E às vezes esses irmãos não têm a menor afinidade entre eles. Mas um desses irmãos tem um amigo que aquele cara é quem ele considera o irmão de verdade, aquele que ele tem afinidade, aquele que ele tem amor profundo. Então, aqui nesse exemplo que eu estou dando, esse amigo dele faz parte da família espiritual dele, certo? E esse outro irmão, muitas das vezes, se eles até não se deem muito bem, pode ser aquele com quem ele tem que se acertar. Mas a afinidade de coração, de espírito, é com aquele amigo. Por quê? Porque a família espiritual, ela é muito grande, gente. Não é necessariamente o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã dessa vida que é a sua família espiritual. Pode ser também. E quando dá para saber. É aquela família harmônica, aquela família que as pessoas se amam, se respeitam, se adoram. Se você tiver o prazer de ter uma família que você ama todos os entes, que bom para você, você está numa família material que corresponde à sua família espiritual. E isso é lindo e maravilhoso, mas não acontece sempre assim. É bem comum em famílias que você fala, nossa, mas a família toda é tão harmoniosa, mas aquele filho, aquela esposa, aquele tio é tão fora daquela realidade, né, daquela harmonia. E essas pessoas que são conhecidas como os nossos entes difíceis, né, nada mais são do que 2 tipos de espírito. Espíritos que nós temos que nos acertar porque erramos no passado com eles. E um espírito que está aproveitando dessa vibração positiva, dessa família harmoniosa, para ter oportunidade de crescimento. Cada caso é um caso, tá, gente? Não é nada, é uma regra. Mas são formas de percepção desses casos que nós vimos normalmente no nosso dia a dia. Então, o que é importante a gente perceber? Que para nós progredirmos, nós precisamos da ajuda dos nossos irmãos. Irmãos, entendendo todos filhos de Deus. E que nessas indas e vindas, no qual nós trocamos de papel sem parar nas famílias, nós aprendemos cada hora uma coisa. Nós estudando a doutrina, aprendemos, por exemplo, que nós, quando vimos com o sexo feminino, nós vimos para desenvolver as emoções. E quando vimos no sexo masculino, para desenvolver a razão. Isso é uma regra absoluta? Não. Mas é um indício e por isso que o espírito não tem sexo. Não tem sexo. Ele cada hora vai vir num sexo diferente porque a cada nova oportunidade outras coisas vão ser aprendidas. E Deus, no seu amor infinito, nos dá tantas oportunidades quantas as necessárias para que nós cheguemos a ser espíritos puros, assim como Jesus o é. Então, que nós possamos aproveitar dessa aula e fazer uma reflexão. A minha família, ela é constituída de laços sociais apenas ou de laços espirituais também? Se nós tivermos a oportunidade de conviver com pessoas que fazem parte da nossa vida, da nossa grande família espiritual, nós devemos agradecer a Deus. E se nós temos alguns seres ainda difíceis nesse relacionamento, devemos agradecer mais ainda a Deus, porque nós estamos tendo a oportunidade que muitas vezes esperamos centenas de anos para conseguir, para colocarmos em linha o nosso relacionamento com este ou com aquela irmã. Nós não podemos esquecer que nós só seremos espíritos puros quando nós não
tivermos mais nenhum tipo de expiação. Então, quanto mais cedo nós lidarmos com as nossas expiações e mais cedo tivermos olhos para perceber que Deus é muito benevolente conosco e sempre coloca pessoas incríveis na nossa vida que nos auxiliam a lidar com as dificuldades, mais cedo nós conseguiremos quitar essas questões, erros do passado e mais cedo estaremos prontos para sermos eternamente felizes. Está certo? Um abraço para vocês, excelente sábado e até a próxima!